de domingo com vocês que estão aí nos assistindo. E com isso nós vamos agradecer ao alto a oportunidade de podermos estar aqui para falarmos de Jesus, para podermos ter uma conversa sobre a paixão e a ressurreição do Cristo. Então vamos fazer a nossa prece inicial para pedir a Deus, a Jesus e aos bons espíritos a proteção necessária. E assim, Senhor, iniciamos os nossos trabalhos da tarde de domingo, em Teu nome, em nome de Sheila, Espírito Mentor da casa, para que tenhamos a certeza do amor divino entre nós e que essa paz possa preencher nos lares de cada um que estão nos assistindo. Obrigada, Mestre, pela palavra, pelo amor dedicado na terra. Ser conosco agora e sempre, que assim seja. Bom, para mim ficou o tema sobre a paixão e a ressurreição do Cristo. Nas minhas pesquisas, eu encontrei um vídeo de Carlos Alberto Braga, que foi muito conhecido, de Arnaldo Rocha, muito amigo do Chico, né? E Chico deixou uma fita gravada com uma entrevista que ele deu a respeito da paixão do Cristo, a respeito da ressurreição do Cristo. Então, ele começa dizendo que o momento exato da crucificação, do último suspiro de Jesus, foi às 15 horas do mês de abril. Foi dito assim por Arnaldo Rocha, que trabalhou ao lado de Chico, e fundaram juntos o Grupo Espírita Meimei em São Leopoldo. Arnaldo, antes de desencarnar, entregou inclusive essa fita, né, ao nosso queridíssimo Carlos Alberto Braga, e a gravação diz assim: queridos amigos, a passagem dos grandes homens na Terra sempre causa admiração a cada um de nós para sabermos da sua vida, o que eles fizeram, que pegadas de luzes deixaram. Isso precisa de uma pesquisa imensa. E Chico diz assim: mas o amor do coração consagrado a Jesus Cristo deixou caminhos de luzes, pois não esquecemos dele um só dia. E não é verdade? Sempre estamos lembrando de Jesus, sempre estamos orando a Jesus, sempre estamos comungando com ele os nossos pensamentos. Chico disse na sua entrevista assim: eu penso muito no momento quanto ele sofreu, pois muitos dos discípulos que eram seus apóstolos, que não eram só os 12, tinha muita gente com ele, e companheiros do mestre, de certo modo debandaram. Quando viram, né, que ele iria passar por aquela paixão toda, por aquele sofrimento todo, eles foram embora. Mas Chico ainda diz assim: talvez não pelos sentimentos inferiores, como a covardia, né? Mas muitos deles, pensando em libertar o Divino Mestre, fizeram o máximo e não foram desertores. A gente sabe que muitos não desertaram, né? Que ficaram ali e que de alguma forma nos bastidores agiram. Isso a gente não sabia. Essas são revelações que o Chico nos traz, que eu achei assim muito interessante a gente saber em plena noite de Natal, né?
em plena semana de Natal. Então, o Chico chama a atenção que eles não foram desertores. Fizeram o possível para encontrar autoridades para salvar Jesus, que fora levado à casa de Caifás. Jesus, quando foi preso, foi levado diretamente à casa de Caifás, antes de ir a Pilatos. Parece que os homens até hoje que são representativos são menos fortes ou menos empenhados à libertação e à paz da nossa comunidade. Mas eu creio, diz Chico, que não é assim. Eles fazem muita força para acertarem e chegam a ser quase mártires de gabinetes, mas muito criticados pela maioria dos contemporâneos. E olha que Chico era da época de Getúlio Vargas, esse momento, tá? Que ele está fazendo essa entrevista. Já se havia, claro, sempre houve crítica política, sempre houve a divisão de partidos, essas coisas todas, né? Aí ele pergunta, e nós? O que estamos fazendo com toda a situação atual? A mesma coisa eu pergunto, né? O que nós estamos fazendo de toda uma situação, não só política, mas uma situação emocional perante tudo que está acontecendo na Terra, tudo que está em torno de nós e para nós, como alerta, inclusive, de vida, né? Então, vamos lá. E Jesus fora conduzido à casa de Caifás. Narra Chico. Fora escolhido entre 10 ou mais romanos e a véspera da crucificação foi para Jesus algo de martírio que nós não podemos nem imaginar. Mas não conhecemos inteiramente. A gente imagina, né? Como foi, como não foi. E Chico diz que a gente não imagina. Logo a noite inteira, ele sofreu agressões muito fortes no fundo da casa de Caifás, com pancadas de pequenos sacos de areia amarrado aos chicotes. Gente, eu nem conhecia como era isso. E quando tinha ordem entre eles que não denunciassem o suplício, pois ele seria irrevogavelmente crucificado. Por que eles fizeram isso? Para não ficar roxo. Mas aquelas pancadas internamente ia soltando os órgãos. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Quanta perversidade para um homem que só trouxe o amor, que só tinha uma meta, trazer a libertação do homem na terra, né? Então eles aproveitaram a impunidade da qual eles estavam investidos e Jesus sofreu muito, diz Chico. Mais de 30.000 escravos romanos foram crucificados por aquela revolta, porque eram cristãos. Eu não sabia disso. Chico também diz que não sabia disso tudo, né? Mas, por outro lado, quase 200.000 escravos aderiram em toda a Itália. Você veja, morre 30 e levanta 200. Então, Jesus tinha esse poder maravilhoso. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Que às vezes a gente pensa que uma palavra dita, ela não ganha a estrutura necessária do caminho. E Jesus tinha um caminho, a verdade e a vida. Que ninguém iria ao Pai a não ser por Ele. Essa era a grande mensagem dele, né? Continua Chico. Pensava que a cruz do Cristo fosse igual à dos revolucionários, mas não era. Quando ele saiu da casa de Caifás e foi entregue a Pilatos, Antipas e outros, saíra cambaleando de dor, porque eles bateram nas pernas, esmurraram seu ventre. As pancadas com saco de areia faziam esse efeito
deslocavam seus órgãos, todas as vísceras. Foi uma coisa horrível, disse Chico emocionado nessa entrevista. Gente, quando eu estava estudando, que eu fui digitar, eu chorei muito. Eu ainda disse à minha filha, eu espero que no momento da palestra eu não chore, né? Porque é inimaginável que uma pessoa sofra tanto por trazer verdades. Você veja, nós gostamos das mentiras, né? Nós gostamos do sofrimento, da dor. Quando ele veio trazer o caminho da felicidade, o caminho da alegria, o caminho da paz. Mas, infelizmente, o homem optou em matá-lo, né? Chico continua sua narrativa. Começaram a bater nele meia hora depois da prisão, com consentimento do chefe Caifás. Aqueles homens troncudos, fortes, deram-lhe muitos pescoções no rosto, bateram-lhe de todos os modos e ele saiu cambaleando. A verdade é tão profunda nesse sentido que quando ele tomou a cruz, não deixando-as cair, mostrava passos vacilantes. Pois é, disse Chico, porque ele sentia dores horríveis. Algumas delas acompanhadas de hemorragias. Foi muito sério, disse Chico. Hemorragias internas. Daí Chico completa, a crucificação foi por pouco tempo e não ocasionaria aquela morte. Foram alguns minutos ou no máximo 1, 2 horas. Pois a crucificação não era para trazer a morte em tão pouco tempo. A criatura era descrucificada, tiravam-lhes os cravos dos pés e das mãos, as pernas eram quebradas e a pessoa ainda permanecia viva numa situação dolorosa, mas não era liquidada depressa. E a dele foi liquidado rápido. Vendo os textos do Novo Testamento, diz Chico, vemos a partida do Cristo muito rápida. Desceram-no. Eu não sabia, de Chico. Ele não tinha túmulo. E o José de Arimateia que cedeu o túmulo da família para que Jesus fosse sepultado. Ali, fosse sepultado ali, e o túmulo ainda está como era, diz Chico. Porque numa visão que ele teve, ele conseguiu perceber que o túmulo de Jesus, que é de José de Arimateia, estava intacto. Chico vê a cena de tudo como ocorrera na sua visão espiritual. Quando apareceu a Maria de Magdala, ele disse, não me toques. Ainda não estive com meu Pai que está nos céus. Chico disse que se perguntava a si mesmo, onde ele estaria durante os 3 dias após a sua morte? Olha só, outra revelação do Chico. Quase 3 dias, numa hora tão grave, ele simplesmente não apareceu, né? E ele sabia que aquilo tudo tinha sido provocado e que era de sua responsabilidade. Ele chamou a si toda a responsabilidade. Então, Emmanuel me disse nos arquivos do Mais Além, nós vamos encontrar muitas revelações. E uma delas é a seguinte, é quando ele acordou, foi cuidar da desmaterialização do próprio corpo, pois ele tinha um corpo de carne e estava morto. Em outras entrevistas com Arnaldo Rocha, Chico afirmava sob a tutela de Emmanuel que Jesus, por vontade própria, desmaterializou seu corpo para que os homens na terra não viessem a cultuar a morte. Mas tem muita gente que diz que Jesus teve um corpo fluídico, que quando desencarnou sumiu. Então, por que ele passou por 9 meses de gestação em Maria?
ele passou por todo o processo de gestação para criar o corpo de carne. Ele teve um corpo de carne. Agora, ele desmaterializou isso, ele tinha condições de fazer, né? Para quem diz que Jesus não tinha um corpo de carne, está aí a revelação feita por Chico, através do Emmanuel. Não se esqueçam que Emmanuel era o senador Públio Lentulus, né? Inclusive de Há 2000 anos, que é um romance lindíssimo, onde ele era Públio Lentulus e casado com Lívia, e tem uma filha leprosa. E Jesus estava nas redondezas da residência, chegando de uma pesca perto da residência de Públio Lentulus, e Públio Lentulus vai vê-lo na praia, escondido. Está lá no romance, é lindíssimo. E ele se esconde atrás das pedras para ver Jesus. E Jesus sai do barco para frente, ó, bem em frente à pedra. Lá vai ele encontrar Públio Lentulus, estava escondido. E disse: eu sei porque você veio me buscar. Sua filha está doente. Pode voltar para casa porque ela está curada. E eu fiz por causa da sua esposa. Lívia era cristã, assim. Ou seja, não era por ele que estava ali, ainda mais escondido, né? Ainda mais um senador romano. Eu fiz pela sua esposa. Ou seja, quem tinha o merecimento era a esposa. Ele volta para casa e a menina está completamente curada nos braços de Lívia, chorando copiosamente, agradecendo a Deus a cura da filha dela. Então, você imagine viver isso, né? Outro dia eu estava assistindo uma palestra de Haroldo Dutra, ele disse: vocês acham que se Públio Lentulus quisesse, ele não teria assinado a não crucificação de Jesus? Poderia. Ele era um senador romano. Mas, gente, tinha que ser do jeito que foi. Não é por determinação, não. É porque a palavra, a gente dá muito valor às pessoas depois que morrem. E a morte, para quem está na Terra, a gente ovaciona a morte. A gente não ovaciona a vida. Enquanto está na vida, todo mundo quis matá-lo. Mas depois que ele desencarnou, todo mundo achou que ele era o filho de Deus, né? Chico não é um deus e muito menos um mito. Ele é uma alma nobre que merece toda atenção e crédito no que diz. Jesus poderia ter um corpo que não fosse de carne, pois ele se materializava à vontade por ter uma mente muito mais complexa e desenvolvida do que a nossa. Mas ele teve um corpo de carne. Então diz Emmanuel, quando ele acordou após a desencarnação, lembrou que tinha passado aquela dificuldade que se tinha que compreender sobre os soldados, os romanos, os empresários, de que ele foi vítima, pois os israelitas estavam eliminados pelo poder dos romanos e os homens não tinham interesse de um israelita tomasse a posição no cargo. Então ele sabia do sofrimento do seu próprio povo de Israel, né? Quando ele acordou e viu que estava na hora de partir, então, telepaticamente, diz Chico, ele ouvia seus discípulos um a um, ele conversou com cada um, deu ideias, instruções, mas faltou Judas. Olha, gente, que não tinha a mente preparada para assimilar qualquer pensamento ou mensagem dele. Jesus procurou por Judas e viu que ele estava no subsolo, numa situação desesperadora, porque a dor de cabeça que ficou pendente não deixava-o dormir de modo algum. O desespero, o remorso não permitiram que Judas repousasse.
Um dos entrevistadores paulistas que Chico conversava, estava dando essa entrevista, pergunta a Chico se Judas tinha cometido suicídio. Ele prontamente disse que sim. Porém, estava enforcado, mas era em espírito que me refiro. Judas se encontrava em situação desesperadora. Então Jesus pediu para ver Judas. Então, ao invés dele subir, ele desceu. Tanto é que os patriarcas da religião católica dizem assim: no terceiro dia, ele desceu aos infernos. Ele desceu, disse Chico, na sua revelação, para colocar a cabeça de Judas no colo. Gente, quando eu vi isso a primeira vez, as lágrimas me vieram. Retirar a dor do companheiro e dar a ele a bênção do sono. Imaginem dar a bênção de um novo sono. Depois ele viu que Judas dormia e foi para o jardim respirar a natureza. Foi quando encontra Maria de Magdala, que vai levando flores para o seu túmulo, e ali ela se debate com o túmulo aberto e sem ninguém. Ela pergunta aos guardas e ninguém viu nada, né? E ela confunde Jesus com o jardineiro. E espantada a ver o mestre diz: Mestre, és tu? Ele então diz: Maria, não me toques, porque ainda não estive com meu Pai que está nos céus. É aí que Chico diz: talvez ele quisesse evitar nele próprio uma compaixão destrutiva, porque ela trazia uma dor muito grande de separar-se dele. Tinha um coração de mãe que não chegou a ser mãe, para se demorar mais tempo. Chico revela que Maria de Magdala estava ali com sentimentos de mãe. Isso é revelador. O amor sublimado, superando as questões da terra. Gente, isso é lindo demais. Isso é maravilhoso. Então, continua Chico. Ela saiu com muita alegria anunciando a ressurreição do Cristo. Foi quando os discípulos resolveram ir até o túmulo para ver o corpo de Jesus e já não viram mais nada, porque ele já tinha retomado tudo o que era dele e partiu. Jesus, então, vai para o cenáculo onde estão todos reunidos. E é muito interessante que Maria adentra gritando: eu vi o mestre! Eu vi o mestre, ele está vivo! Ele ressuscitou! E todos olhando assustados. Maria ficou louca. Se ele tivesse que aparecer para algum de nós, aparecia para a mãe dele. E ela diz: não, Jesus apareceu para mim, sim. E Jesus adentra, materializado no cenáculo. Enquanto Tomé faz o deboche com Maria. Imagine se ele está ressuscitado. E aí ele diz: Tomé, vem, toca. Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Mas ai daquele que, tendo visto, ainda duvidou. Gente, isso é de uma profundeza espetacular. Jesus depois aparece aos dois da estrada de Emaú. Anda, conversa, senta, come. Quando ele tira aquele gorro, eles reconhecem que é Jesus. E eles ficam e voltam para Israel, que eles estavam em viagem. E eles vão dizer a todos que viram e comeram, ceiaram com Jesus. Depois Jesus aparece a 500 da Galileia. Gente, isso é materializado.
Isso é um espetáculo, porque ele deu a prova viva da vida após a morte. E foi isso que ele veio trazer. Ele veio trazer a concepção de que morte não existe. E isso ele fez. Mas Jesus não quis partir sem auxiliar aquele que os cristãos chamam de traidor. Somos nós que consideramos Judas de traidor. Chico diz, não era esse o pensamento de Jesus. Por isso não podemos nos prender aos historiadores que escrevem de acordo aos seus interesses, a uma visão limitada de suas épocas. Somos ainda pretensos conhecedores para analisarmos sem preconceitos ou radicalismo. Chico continua dizendo, ele sofreu muito. Chico narra que viu pela vidência e diz assim, eu fiquei muitos dias pensando. Não foi uma visão autêntica, vamos dizer assim, mas foi uma visão direta do pensamento de Emmanuel, que estava ciente de todo o assunto. Gente, não poderia ter pessoa mais indicada do que o Emmanuel para trazer essas visões, porque Emmanuel participou disso tudo. Então, isso é importantíssimo. Dizem, inclusive, que Emmanuel estava do lado de Pilatos. Então, tudo isso a gente precisa perceber, né? Então, e agora estamos refletindo essa paixão e a ressurreição do Cristo num momento tão conturbado do nosso planeta. Nós estamos em plena pandemia ainda. E nós precisamos ainda tomar muito conta de nós. Estamos pensando em festas, em Réveillon, em Carnaval, em aglomerações. Gente, se aglomere com sua família. Vá viver uma noite de Natal diferente com seus familiares. Vá orar em torno à mesa para vocês poderem ter as bênçãos da noite de Natal. Porque nós estamos precisando de orar muito pelo nosso planeta. Nós não sabemos ainda o que virá. Cada hora é um vírus diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós estamos divididos entre uma imprensa que é verdadeira e mentirosa. Estamos divididos entre políticos verdadeiros e mentirosos, cientistas mentirosos e verdadeiros, pessoas que são a favor e não a favor da vacina. Gente, nós estamos no momento mais crucial da nossa Terra. E a gente tem que ter muito cuidado com tudo isso. Usarmos a razão, usarmos a vida como ela nos exige de consciência cósmica. Qual é o meu papel como espírita num momento como esse? Agora, no total, possamos nos unir no sentimento de valorizar tudo que vem até nós, enviado de Cristo. Com Kardec, Jesus se faz cada vez mais amigo, mais presente. E quem é Jesus na nossa doutrina? O Espírito da Verdade. Está lá. Venho como antigamente aos filhos, como filho desgarrado de Israel. E a gente está vendo que é Jesus que está falando ali. É Espírito da Verdade. Junto com aqueles que os representam, que possamos abrir o coração para sentir, servir e marchar para a frente e para o alto, como dizia Leopoldo Machado. Emmanuel, numa obra, O Evangelho por Emmanuel, faz uns comentários na carta de Paulo a Coríntios 1, 15 a 13, de onde vem a ideia da ressurreição. Então, ele faz uma interpretação da ressurreição. Vida infinita
vida é trabalho, júbilo, que é alegria, e criação na eternidade. Isso é ressurreição. Jesus ressurgiu para a vida infinita. Jesus ressurgiu para a vida e para o trabalho. Ele não para, ele é governador da terra. Ele tem alegria de servir, claro. E a criação na eternidade, não paramos. Jesus não para um minuto. Emmanuel diz que a ressurreição do Cristo representa o coroamento da vitória de uma jornada que foi percorrida. Essa jornada tem diferentes passos, diferentes propostas, diferentes etapas. Essas etapas nos dá a doutrina espírita e a entendemos como reencarnações. Muitas oportunidades, muitas reavaliações são estabelecidas. Enquanto nós buscamos esse estado, que de fato pode conformar esses ressurgimentos com todas as características dos espíritos puros. Há um processo, há um resultado final. Sim. Que aí nós vamos alcançar o arcanjo. Emmanuel vai nos dizer ainda nesse evangelho, aos companheiros que abandonaram ele, Jesus, aparece glorioso na ressurreição. Mateus 19, 29. Mostrando que Jesus não se furta ao convívio daqueles que, mesmo que estavam com ele, o ouviram e o compreenderam em maior ou menor grau, não foram capazes de segui-lo no momento da crucificação. Você acha que Jesus ia se incomodar com isso? Não. Mas você acha que Jesus não iria estar ao lado deles? Claro que sim. Claro que sim. E ele diz, toda vez que as circunstâncias modificarem o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Gente, isso é perfeito demais quando Emmanuel fala isso. Transforma a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição, da alegria, do trabalho, do júbilo, de tudo que é bom. Se o Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemo-lo na necessária ressurreição daqueles que ainda estão na morte da ignorância, na morte do vício, na morte da incompreensão. Ressurreição como ressurgimento, com os conceitos que Emmanuel nos trouxe, possui um duplo sentido. A ressurreição do corpo físico, que nós entendemos como a reencarnação, e a ressurreição dos sentidos da nossa consciência, daquilo que nós entendemos o que seja de melhor na nossa vida. Quando eu tenho consciência, devemos buscar, como criaturas humanas, como insaciados e precisamos vencer os obstáculos da vida. Emmanuel é um espetáculo. E quando a gente percebe que a vida de Jesus nos trouxe essa significação, que a ressurreição, que a sua paixão, que a sua morte, que a sua dor, que a forma como colocaram ele na cruz, como colocaram ele de chibatadas de saco de areia, foi para que a gente possa entender que ele precisava ressurgir para a vida eterna. Ele precisava aparecer para todos. Ele precisava deixar sua marca.
época. Imagine o que os fariseus, os saduceus fizeram quando souberam que ele estava aparecendo. Você acha que eles deixaram de perseguir? Não. Eles quiseram continuar procurando para ver se aquele homem não tinha morrido, que tivesse sido até uma coisa forjada para poder matá-lo novamente. Gente, isso é muito pequeno. E essa é uma forma que nós, como humanos, tivemos essa participação, né? Essa coisa tão pequena, tão esdrúxula. E a gente, no Natal, geralmente a gente dá mais valor a Papai Noel do que a Jesus. Muitas crianças não sabem que o Natal significa natalício, significa nascimento. Que Natal é o nascer de Jesus, que na verdade ele não nasceu em dezembro, ele nasceu em abril. E morreu em abril, segundo Chico também. Então, quando a gente tem o Natal, que a gente às vezes faz tanta dívida, eu ouço isso muito no consultório, pessoas que chegam depois com os cartões de crédito pendurado, porque tem que dar presentes e mais presentes a todo mundo, que é uma forma do ego querer ser aceito. Me aceite pelo amor de Deus. Me aceite porque eu quero ser amado por você. Aí entope aquela pessoa de presente, entope a criança de presente, para que a criança reconheça amor. A criança reconhece amor nas mínimas e simples formas de você agir por ela. É do beijo, é do abraço, é do carinho, é da roupa simples. É a gente poder sentar à mesa com os familiares e a gente se alimentar em nome da união, do amor. Fazer um evangelho antes, para que a gente possa comungar a noite de Natal. Essa é a parte mais importante do Natal. Que lembremos que Jesus, o nosso querido mestre, sofreu tanto para deixar tudo isso que hoje eu, com parcas palavras, estou falando. Mas imagine a imensidão do que ele deixou. Quanto encorajamento ele deixou para nós. Eu venci o mundo e tu comigo vencerás. Gente, ele sempre colocava que poderíamos vencer, para a gente não esmorecer. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Isso são promessas. As aflições são pessoas que perdem seus entes queridos, mães que perdem seus filhos, que perdem um esposo, que perde algo de muita significação, aflitos na dor por uma doença, por não saber lidar. Jesus promete consolo. E quantas pessoas que não oram, que levantam, não oram, que dormem, não oram. Aqui em casa nós não fazemos refeições sem orar. Nós agradecemos a Deus o nosso trabalho que nos reverte em moeda sagrada do pão de cada dia. Para que a criança que está na nossa frente, que é a nossa Lulu, que tem 6 anos de idade, ela possa perceber que aquilo que está na mesa não caiu dos céus, mas o que cai dos céus são as bênçãos que nos dá a saúde, que nos dá o trabalho, que nos dá a oportunidade de poder botar a comida na mesa, que nos dá a inteligência para podermos trabalhar. Gente, isso é de uma suma importância. E que nós possamos
para o ano de 2022, que eu acredito que essa seja até minha última palestra do ano de 2021, possamos chegar com novas propostas de uma vida melhor, com menos queixa. Você viu algum momento Jesus se queixando da dor, do martírio, daquela paixão? Inclusive, quando Pilatos pergunta a ele, diz: você diz que é a verdade. O que é a verdade? E ele fica calado. Chico diz que ele pensa assim: se eu lhe disser realmente o que é a verdade, você não vai aguentar. Então, ele preferiu que essa verdade ficasse implantada no coração daqueles que ele já tinha ditado e que ficaria muito mais depois da sua morte. Porque depois ele vai buscar Saulo, que se ajoelha na estrada de Damasco, que vai atrás, estava atrás de Ananias para poder matar os cristãos, e Jesus, naquela luz imensa, aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo cai de joelhos e diz: Senhor, o que queres de mim? Ali ele já se converteu. Ali ele já estava vendo que tinha perdido tempo na terra. E ali começa a peregrinação cristã de Paulo, que se torna depois Paulo, né? Ele fica cego, 2 escamas se formaram pesadas nos seus olhos. E Jesus diz a ele: vá na hospedaria e quem vai lhe curar é Ananias. E segue-me, Saulo. E Saulo vai, procura Ananias, e Ananias retira aquelas escamas em nome da fé de Saulo. Essas escamas só sairão pela tua fé em Jesus. E ele diz: eu creio. E as escamas caíram. Gente, hoje a gente não precisa fazer nada disso. Hoje basta a gente caminhar. Hoje basta a gente fazer a nós. E ainda estamos perdidos nos presentes de Natal, das coisas caríssimas, pessoas que só pensam lá em cima, gastando uma fortuna, quando não é esse o objetivo natalino. O objetivo do Natal é o amor, é a ressurreição de Jesus, que é a alegria, que é a vida eterna, que é o momento de darmos as mãos para podermos materializar esse amor, esse respeito entre nós e assim podermos ter uma vida melhor. Que vocês possam ter um feliz Natal, um ano novo de muita prosperidade, de muito amor, de muitas coisas boas, que a gente possa ser forte no momento da doença, no momento dos desafios da vida. Não reclamemos. Agradecemos ao Senhor Jesus. Agradeçamos ao Pai eterno pela vida, pela doutrina que nos trouxe de consolação, esse verdadeiro farol que nos traz a beleza da vida eterna, que nos traz o roteiro. Estude, leia as obras básicas, se você não conhece a doutrina espírita e estiver me ouvindo. Busque um curso para você entender melhor. Tem intérpretes maravilhosos. E siga a sua vida, construindo a cada dia o melhor. Vamos fazer a nossa prece final e agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por este momento.
que essas bênçãos do mês de Natal, que fazem as luzes das ruas brilharem, que fazem os ambientes ficarem festivos, alegres, coloridos, possam sair de dentro de nós essa alegria, essa festividade de uma vida melhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada por tudo que temos, por tudo que somos. Pelo nosso lar, pelo nosso pão e pela nossa paz. Que assim seja. Até a próxima, se assim Deus me permitir. Até lá.